Hoje, em 2 Reis, capítulo 6, um homem perde uma ferramenta emprestada no fundo de um rio. E dentro dessa história, estão escondidos 4 passos que podem te ajudar a sair de uma dívida que parece impossível de pagar. Fica até o final. Tenta imaginar a cena comigo, às margens do rio Jordão. O sol batendo forte. Um grupo de homens simples, discípulos de Eliseu, os chamados filhos dos profetas, está trabalhando pesado. Cortando árvores, arrastando troncos. Eles estão construindo um lugar novo para morar, porque o espaço onde viviam ficou pequeno demais. Era gente humilde. Gente de pouco, mas gente que estava tentando crescer, e um deles não tinha nem machado próprio. Tinha pedido emprestado. Pausa aqui. Sente o peso disso. Na época, o ferro era um material raro e caro. Um machado de ferro não era só uma ferramenta a menos, era o equivalente a um instrumento de trabalho que custava meses de renda. Alguns teólogos, como os autores do comentário historial do Antigo Testamento, observam que perder um item de ferro naquela época podia significar ruína financeira para o dono. Ou seja, aquele machado era como o carro de um motorista de aplicativo, o computador de um freelancer, a máquina de costura de uma costureira. Era a ferramenta que gerava renda e, de repente, o ferro se solta do cabo e cai na água. Imagina o barulho. O splash surdo do metal afundando na correnteza escura do Jordão. E depois, o silêncio e o homem grita. Grita com tudo que tem. Ai, meu senhor, era emprestado. Aquele grito. Não era só desespero. Era vergonha. Era medo. Era a sensação de que tudo tinha acabado. Mas aqui é que a história fica interessante. Porque o que Eliseu faz a seguir não é simplesmente um milagre bonito para decorar parede de igreja. É um protocolo. Uma sequência de passos que, quando a gente olha de perto, revela uma estratégia poderosa para lidar com dívidas quando você perdeu sua capacidade de ganhar dinheiro. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Antes de voltar para a história de Eliseu, eu preciso te mostrar uma coisa. O Brasil hoje tem mais de 81 milhões de pessoas inadimplentes. Isso é dado da Serasa, o número mais recente. Quase metade da população adulta do país está com o nome sujo. Mas aqui está o dado que pouca gente presta atenção, segundo o levantamento da CNDL com o SPC Brasil. As dívidas com atraso entre 4 e 5 anos cresceram mais de 34% no último ano. Isso não é gente que esqueceu de pagar uma conta. Isso é gente que há anos não consegue se reequilibrar. É um problema estrutural, não pontual, e tem mais. Quase 80% das famílias brasileiras declararam ter pelo menos uma dívida em aberto. E entre as famílias que ganham até 3 salários mínimos, que a maioria menos, o endividamento chega a 82%. Dessas, quase 39% já estão inadimplentes. Agora pensa comigo. Muita dessa gente não se endividou por gastar demais. Se endividou porque perdeu o machado, o marido que foi demitido, a mãe que ficou doente e parou de trabalhar, o autônomo que viu os clientes sumirem, o pequeno empresário que fechou as portas. Os dados do Banco Central mostram que a taxa de inadimplência do sistema financeiro chegou a 4,6%. Em dezembro de 2025 menos, o maior patamar em 16 anos. E aqui está a pergunta que a maioria dos conteúdos sobre finanças não faz. O que você faz quando a dívida existe? Mas a ferramenta que pagava essa dívida desapareceu? É exatamente nesse ponto que a história de 2 Reis 6 se torna absurdamente relevante, porque é aquele homem à beira do Jordão. Ele não estava ali por ser irresponsável. Ele estava trabalhando, tentando construir algo. E mesmo assim, perdeu o instrumento. Perdeu o que não era dele. Mas o que aconteceu nos versículos seguintes mudou tudo. E cada passo contém um princípio financeiro que pode mudar a sua situação também. Ai, meu senhor, era emprestado. 2 Reis 6, 5. Olha o que o homem fez primeiro. Ele não se escondeu. Não fingiu que nada tinha acontecido. Não saiu andando devagar torcendo para ninguém perceber. Ele gritou. Parece simples, né? Mas não é. Porque a primeira reação da maioria das pessoas endividadas é exatamente o oposto, o silêncio. Deixa eu te contar uma história. O Marcos menos nome fictício, mas a situação é real. Baseada em relatos que se repetem em milhares de famílias brasileiras. Tinha 38 anos e trabalhava como eletricista. Autônomo numa cidade do interior de São Paulo, ganhava bem. Casou, financiou uma casa, comprou uma moto para trabalhar, a vida estava andando. Até que um problema na coluna travou tudo. 2 hérnias de disco. Não conseguia mais subir escada.
carregar peso, fazer instalação. O Instituto Nacional de Seguro Social demorou meses para liberar o auxílio-doença. E as parcelas da casa, do cartão, da moto, continuaram chegando. Mas o Marcos não falou nada, para ninguém. Não contou para a esposa a real situação. Não procurou o banco. Não ligou para a operadora do cartão. Ficou em silêncio, torcendo para alguma coisa mudar sozinha. Em 6 meses, a dívida que era de R$22 mil já passava de 40 mil, só por causa dos juros. Quando a esposa descobriu, o nome dos dois já estava negativado. Esse é o padrão que se repete no Brasil inteiro. As pessoas têm vergonha da dívida, têm medo do julgamento. E esse silêncio é mais caro do que qualquer taxa de juros? Agora volta para o texto bíblico. O homem gritou. E percebe uma coisa, ele não gritou para qualquer pessoa, ele gritou para o mestre. Para quem podia orientar? Eliseu era o profeta de Deus menos, alguém com sabedoria e autoridade para ajudar. Aqui está o primeiro princípio. Rompa o silêncio e peça ajuda à pessoa certa. Não é desabafo aleatório no grupo do WhatsApp. É procurar quem entende. Um consultor financeiro gratuito? O Procon e muitos órgãos de defesa do consumidor oferecem isso. Um amigo que já passou por dívidas e saiu? Um programa de renegociação como o Serasa Limpa Nome, que só em janeiro concedeu mais de 11 bilhões de reais em descontos. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. E Provérbios 15:22 completa: os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A vergonha quer que você fique calado. Mas a sabedoria diz: grita, fala, pede ajuda. Esse é o primeiro passo. Onde caiu? 2 Reis 6 agora repara na primeira coisa que Eliseu faz depois de ouvir o grito. Ele não diz calma, vai dar tudo certo. Ele não oferece um machado novo. Ele não mergulha no rio de cabeça. Ele faz uma pergunta. Onde caiu? Parece óbvio, né? Mas é genial. Porque antes de qualquer solução, Eliseu precisa de um diagnóstico preciso. Ele precisa saber exatamente onde o problema aconteceu. Não em algum lugar do rio, não por ali. O lugar exato. E esse é o passo que quase ninguém faz quando está endividado. A maioria das pessoas sabe que deve. Mas não sabe exatamente quanto, não sabe para quantas empresas. Não sabe qual dívida cobra juros mais altos. Não sabe qual pode ser renegociada e qual já prescreveu. Os dados confirmam isso. Em janeiro de 2026, cada inadimplente brasileiro devia, em média, quase R$5 mil, distribuídos em dívidas com cerca de 2 empresas diferentes. Mas a realidade é que muita gente nem sabe esses números sobre a própria situação. Eliseu não perguntou como você está se sentindo? Ou o que você acha que deveria fazer? Ele perguntou onde caiu. Traduzindo para a linguagem financeira, onde exatamente você perdeu sua capacidade de gerar renda. E onde exatamente estão as suas dívidas. Esse diagnóstico tem 2 partes. Primeira parte, mapear as dívidas. Senta, pega um papel ou abre uma planilha, se preferir, e lista tudo. Cada dívida, cada credor, o valor original, o valor atualizado com juros. A taxa de juros de cada uma. Hoje existem ferramentas gratuitas, como o Registrato, do Banco Central, que te mostra exatamente todas as suas pendências financeiras. E o próprio Serasa permite consultar gratuitamente quais dívidas estão no seu nome. Para quem já investe ou já tem algum conhecimento financeiro, uma dica mais avançada: organize as dívidas por taxa de juros efetiva. Não pelo valor total. Uma dívida de R$2 mil no rotativo do cartão, que cobra em torno de 15% ao mês. É muito mais urgente que uma dívida de R$10 mil num consignado com taxa de 2% ao mês. Segunda parte do diagnóstico: entender onde a renda parou. Você foi demitido. Ficou doente. O negócio fechou. Perdeu clientes. Essa resposta é essencial porque ela determina o tipo de solução. Eliseu não pulou essa etapa. E você também não deve pular. Porque a dívida é o sintoma. A perda da renda é a causa. E tratar o sintoma sem entender a causa é como tomar analgésico para dor de dente sem ir ao dentista? Alivia por um tempo. Mas o problema continua crescendo por baixo. Eliseu cortou um pau e o lançou ali. 2 Reis 6 agora vem a parte mais bonita da história. Eliseu não mergulhou no rio para buscar o ferro. Não mandou comprar outro machado. Não pediu dinheiro emprestado para resolver o problema. Ele olhou em volta. Cortou um pedaço de pau e jogou na água.
Um galho. Um simples galho de árvore. Algo que estava ali, disponível, que ninguém daria valor nenhum, e o ferro flutuou. Agora, teologicamente, é claro que estamos diante de um milagre. O ferro não flutua por causa da madeira, menos flutua por intervenção divina. Mas percebe o detalhe, Deus usou o que estava disponível. Não criou um machado novo do nada. Usou um recurso simples, desprezado, que já existia ali. E esse é o princípio mais poderoso para quem perdeu a renda. A maioria das pessoas, quando perde o emprego ou negócio, entra num ciclo de paralisia. Fica esperando surgir uma oportunidade igual a que perdeu. Preciso de outro emprego como o que eu tinha, preciso de um investidor, preciso de um empréstimo. E enquanto espera o ferro voltar sozinho, afunda junto. Mas se a solução não for um novo machado, mas um galho que já está do seu lado, deixa eu te contar a história da Lucélia. Lucélia vivia no interior, casada, 2 filhos pequenos. O marido trabalhava com acabamentos de interiores e projetos elétricos. Ganhava bem. Mas quando ele perdeu o emprego, em vez de usar suas habilidades para oferecer serviços como autônomo, se deixou levar pelo desânimo. A bebida social do fim de semana virou um vício diário. As dívidas explodiram. Lucélia tomou uma decisão difícil. Saiu de casa com as crianças, foi morar com a irmã, matriculou os filhos em escola pública e começou a trabalhar como diarista. Esse era o galho dela. Não era o emprego dos sonhos, não pagava bem. Mas estava disponível, e aqui é que a coisa vira. Enquanto fazia faxina nas casas, Lucélia começou a estudar. 1 hora por dia, lia sobre empreendedorismo. Depois, começou a comprar roupas no atacado com o pouco que sobrava e revendia no salão de beleza onde também fazia unhas e cortes. Levava o mostruário para dentro das casas onde fazia faxina. Cada real de lucro era reinvestido em mais estoque, em mais qualificação. Aos poucos, a renda subiu. As dívidas diminuíram. A mentalidade mudou completamente. Lucélia fez o que Eliseu fez. Usou o que tinha à mão. E esse princípio tem nome na economia comportamental. Os pesquisadores chamam de effectuation, em vez de definir um grande objetivo e buscar os recursos ideais. Você olha para os recursos que já tem e descobre o que é possível fazer com eles agora. Para quem está sem renda e endividado, aqui vão aplicações práticas desse princípio. Primeiro, monetize uma habilidade que você já tem. Você cozinha bem, faz doces, conserta coisas, sabe mexer com um computador, corta cabelo, dirige, dá aula de reforço. Não espere o emprego perfeito, comece com o galho. Segundo, renegocie antes de pegar mais dívida. Os dados mostram que só em dezembro de 2025, mais de 5 milhões de acordos de renegociação foram fechados, com bilhões em descontos. Muitas vezes, uma dívida de 10 mil reais pode ser quitada por 2 ou 3 mil. Mas você só descobre isso se ligar, se procurar, se mostrar onde o machado caiu. Terceiro, reduza antes de reconstruir. Eclesiastes 7:14 diz que no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considerar significa reavaliar. Cortar o que não é essencial. Encolher o padrão de vida temporariamente, não com vergonha, mas com estratégia. Quarto, cuidado com a armadilha do novo empréstimo. Quando você está sem renda e pega mais crédito para pagar dívida antiga, você não está resolvendo o problema menos, está jogando outro ferro no rio. Os juros do empréstimo pessoal no Brasil chegam a 180% ao ano. Isso é o oposto do galho, é uma bigorna. O galho de Eliseu é sabedoria, é criatividade. É olhar para dentro e descobrir que você tem mais recursos do que imagina. E confiar que Deus pode usar algo simples para fazer o impossível acontecer. Levanta-o. E ele estendeu a mão e o tomou. 2 Reis 6:7. Esse versículo é curto, mas é talvez o mais importante de toda a passagem. Deus fez o ferro flutuar. O milagre aconteceu. O impossível se tornou possível. Mas Deus não colocou o ferro de volta na mão do homem. Ele disse, levanta-o, e o homem precisou estender a mão e pegar. Parece um detalhe. Mas é o coração de tudo. Porque muita gente, e eu falo isso com todo respeito e sem julgamento nenhum menos, fica esperando que Deus resolva tudo sozinho. Ora, pede, clama, mas não estende a mão. Não faz a ligação para o banco. Não aceita o trabalho que apareceu porque não é o que eu queria. Não senta para fazer a planilha. Não manda o currículo. Não começa o pequeno negócio.
A teologia bíblica tem um conceito muito bonito para isso. Alguns estudiosos chamam de cooperação divina-humana. Deus age, mas ele convida o ser humano a participar da ação. É Filipenses 2:12, Minister. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus faz o ferro flutuar, você estende a mão. Deus abre a porta da renegociação, você liga. Deus coloca uma oportunidade na sua frente. Você aceita, Deus te dá uma habilidade, você a usa. Essa parceria entre fé e ação é o que diferencia a esperança bíblica da passividade religiosa. E sabe o que é lindo? O texto diz que o homem estendeu a mão e o tomou. Ele recuperou o que tinha perdido. Não ficou pela metade. Não ficou quase, ele pegou de volta. Provérbios 6:6-8 fala da formiga que, sem ter chefe, supervisor ou governante, prepara no verão o seu sustento e armazena na colheita o que vai precisar. A formiga não espera instrução. Ela age com o que tem, no tempo que tem. Se hoje você está no fundo do rio, com dívidas que parecem impossíveis, sem saber como vai pagar o próximo mês, eu quero te dizer uma coisa com toda sinceridade. O ferro pode voltar a flutuar, mas você vai precisar estender a mão. Então vamos recapitular os 4 movimentos do machado emprestado. Primeiro, grite. Rompa o silêncio, peça ajuda. Não deixe a vergonha te custar mais do que a dívida já está custando. Segundo, responda onde caiu. Faça o diagnóstico real. Saiba exatamente quanto você deve, para quem e a que taxa de juros. Entenda onde sua renda foi perdida. Terceiro, use o galho. Pare de esperar o machado perfeito. Olhe para os recursos, habilidades e oportunidades que já estão do seu lado, mesmo que pareçam simples demais. Quarto, estenda a mão. Deus abre o caminho, mas você precisa caminhar. Fé sem ação é como ferro no fundo do rio. Tem valor, mas não serve para nada enquanto está lá embaixo. Eu sei que muita gente assistindo esse vídeo está passando por um momento difícil. E eu quero que você saiba, você não está sozinho. O mesmo Deus que se preocupou com um machado emprestado às margens do Jordão se preocupa com a sua situação agora. Ele cuida dos detalhes, até dos que parecem pequenos demais para incomodar o Criador do Universo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um novo conteúdo conectando a sabedoria milenar da Bíblia com a sua vida financeira real. E me conta aqui nos comentários qual dos 4 passos você precisa dar primeiro. O grito, o diagnóstico, o galho ou a mão estendida. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.